Olá, pessoal do CPI Silvio de Mello aí. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus alunos, na aula da semana passada, eu pedi que vocês fizessem uma leitura aí da terceira série sobre geradores e receptores, né? Quem fez essa leitura prévia, agora eu vou estar comentando com vocês a respeito desse tema. Bom, vou compartilhar a tela aí com vocês. Então, nós estamos aí com a aula, né? Quando pensamos em geradores, né, e receptores, vamos pensando na seguinte situação. Quando eu penso em gerador, eu estou pensando que vai gerar energia, né? O que gera energia, né? E está sendo muito divulgado ultimamente a questão da energia solar, né? Nós vivemos num país tropical, né? E nós devemos aproveitar esse recurso, que é muito grande. E aqui nós estamos vendo uma expansão muito grande, ultimamente, nos últimos anos, a respeito das placas fotovoltaicas, transformando a energia solar, né, energia luminosa, em energia térmica, em energia elétrica, né? E aqui você vê um tipo de iluminação pública, né, na via pública, com energia solar. Então você vê a própria, uma placa fotovoltaica, né, é o suficiente para manter a iluminação de duas fontes de luminosidade, né? Pública, por exemplo. Você economiza energia. E aqui você está vendo aí um pessoal trabalhando no nível técnico, né? Operacional, e você vem na instalação de placas, né? Fotovoltaica. Aí você vê aí que é uma atividade que como que eu vou dizer para vocês, é uma tendência. Daqui a alguns anos, meus alunos, será pouco provável que nós venhamos a ter nas nossas casas telhas. Essas telhas, em tese, elas vão ser substituídas por placas fotovoltaicas, né? E o Brasil tem essa qualidade de poder explorar esse tipo de energia, né? Então, as nossas casas vão ser autossustentáveis, entendeu? Não vamos ter uma demanda energética tão grande, até porque a população vai aumentando, os equipamentos eletrônicos vão ampliando as suas quantidades de equipamentos, a companhia de energia não consegue manter a demanda, né? Um grande gargalo que nós temos em questão industrial em muitas cidades brasileiras é a questão da questão energética mesmo, tá? E você, que é um aluno de terceira série, que é um aluno que vai fazer um Enem, você tem que saber fazer muito bem essa relação. E isso pode ser um argumento para você, a questão energética, até em uma redação, né? E ter uma visão mais macro da ciência, das ciências da natureza, né, com o nosso cotidiano. Então, nada que nós falamos na escola, ele está desvinculado. A nossa realidade, ela tem que estar relacionado ao nosso cotidiano, tá? Então, quando eu penso em geradores elétricos, né, na realidade, eles são dispositivos, né, que vêm a transformar a energia elétrica em algum outro tipo de energia. Então, são geradores, né? Então, eles vão fazer essa transformação, né? E sempre eu estou transformando uma energia em um outro tipo de energia, né? Então, geradores, ele está fazendo isso. Ele está pegando energia solar e transformando em energia elétrica, né? São dispositivos, né, que fazem isso. A matriz energética no nosso país, né, esse é um dado da Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica, né, Enel, é Enel, não é Enel, não, a Enel, a Enel, a Agência Nacional de Energia Elétrica. É um dado de 2019, ele consta que 60% da nossa matriz energética é hidroelétrica, ou seja, a geração da nossa energia elétrica é 60%. O impacto de uma usina hidrelétrica é gigantesco. Leva-se anos para construir uma usina hidrelétrica, até nos estudos, a começar pelos estudos de impacto ambiental, né?
Aí você tem a outra parte, que é a eólica, que é a do vento, né? Que não é para todas as regiões, né, do nosso país. Aqui, apesar que tem bastante vento, mas existem algumas regiões que tem mais vento, então é mais favorável a questão da energia eólica, né, que é movida pela força do vento. 8,5% da biomassa, né? 7,6% de gás natural, 5,1% de petróleo, 4,7% de importação em comprar dessa energia, né? 2,1% de carvão mineral, e a solar fotovoltaica é só 1,3%, que é o que tem nas nossas casas, né? Que estão sendo implantadas hoje. Então, você vê por mais que tenha 1,3%, né? Nesse ano, 2020, aumentou bastante, mas eu acho que não chegou a 2%. Então, a quantidade de expansão dessa energia fotovoltaica, que é um campo muito fértil, que pode ser explorado, né, com empresas, criadas empresas nessa área, né, nível curso de pós-médio para alunos que são egressos aí do ensino médio, né, que estão terminando o ensino médio, e podem fazer um curso de pós-médio para atuar nessa área, né? Então, olha só quanto que vai abrindo os leques de oportunidade, né? Energia nuclear, né, que tem a mais reutilizada na região do Sudeste, né, com as do Rio de Janeiro lá, Angra 1 e Angra 2, né? Outros fósseis, que é 1/10 de porcentagem, né? E elétricas, né? Elétricas. É um outro tipo de matriz energética. Então, a grama maior aí que nós temos do modelo de energia elétrica brasileira é a hidrelétrica, né? Então, a energia aí solar, vamos assim dizer, é muito pouco, não chega nem a 2%, né? Os dados. Então, você vê que tem muito a expandir pela riqueza que nós temos aqui no Brasil, né? Países da Europa, por exemplo, não tem nem a metade da quantidade de geração de energia, de capacidade que nós temos aqui no Brasil. E eles estão investindo pesado na questão solar, diferentemente do nosso país, né? Então, nós temos que primeiro compreender essa importância aqui. Com relação a geradores, né, em circuito elétrico, então nós temos aqui, nós chamamos aqui de força eletromotriz, E, né? Então, eu tenho um gerador A e um gerador B. Nós temos aqui, então, um circuito elétrico. O circuito elétrico A e o circuito elétrico B, né? Então, tem uma fonte aqui, tem uma fonte. O que tem diferença do gerador A e do gerador B? No gerador A, eu tenho uma resistência. Eu tenho uma resistência nesse circuito. E no meu gerador B, eu posso ignorar essa resistência. Ou ela é desprezível, ela não foi citada. Então, eu posso desprezar essa resistência. Embora só o fato de ter vamos dizer que aqui um fio condutor, né, por exemplo, já gera uma resistência. Mas eu posso desprezá-la porque ela não está interferindo no fenômeno propriamente dito, nesse caso, né? Já acontece em alguns casos, se eu tenho uma resistência, que significa que eu tenho que considerar, então, uma perca aqui. É isso que eu tenho que observar. Então, se tem uma resistência, eu tenho que considerar uma perca, né? Nessa força eletromotriz, né? Uma resistência. Então, eu tenho aí a equação do gerador, né? Então, aí, voltagem é igual a força eletromotriz, né? Menos a voltagem, menos a queda de tensão, né? É chamado V1 aqui, é a queda de tensão. Devido à minha resistência que eu encontrei ali, então eu tive uma queda de tensão. Eu tinha 200 eu soltou 220, mas chegou só 100. Então 120 caiu pelo caminho, né? Houve uma queda de tensão aí, né? E o que é voltagem? Voltagem é a minha resistência vezes a corrente, né? Aí eu só troquei, né?
A minha voltagem é a minha resistência vezes a corrente. Então, observe que tem a resistência é muito importante nesse caso, né? Então, eu tenho aí essa diferenciação, tá? Então, eu tenho que observar se for me colocado uma resistência ou se eu posso desprezar a resistência, tá? Então, olha só. Curva característica do gerador. Bom, a curva característica do gerador, nós vamos perceber aqui o seguinte, né? Vamos considerar uma pilha nova, né? Então, e vamos admitir aí que os valores de E da resistência, né? O valor da força eletromotriz e da resistência R são constantes, né? Porque a pilha é nova, né? Então, a equação do gerador, que é essa equação que nós acabamos de ver, né? Aqui. Essa equação do gerador, ela vai gerar uma função desse modelo aqui, uma função afim com isso aqui. Por quê? Porque o gráfico, porque esse valor, né, vamos assim dizer, da minha força eletromotriz, jamais vai permanecer constante, devido à minha resistência, né? Ele não vai permanecer constante, então vai haver um decaimento. Então eu tenho uma função afim, decrescente. Esse é a curva, essa reta aqui, de cor azul, eu chamo de curva. É a curva geradora, curva característica do gerador. Porque ela vai gerar... eu posso começar com uma voltagem alta, com uma pilha nova, mas a tendência dela é ir diminuindo, pela própria resistência do equipamento, natural do equipamento, com o passar do tempo, né? Então, eu percebo isso nessa curva característica do gerador, né? Então, eu vou analisar o que é curva característica nesse sentido, né? Então, a tendência dela é gerar uma função que ela vai decair, né, de acordo com o tempo. Então, nós temos aí os geradores em série, né, geradores em série, e a força eletromotriz, então, se ele está ligado em série, esse gerador, como nos circuitos em série, né, nós estudamos os circuitos em paralelo, vamos estudar os geradores em série e geradores em paralelo. Então, nos geradores em série, a minha força eletromotriz equivalente é só somar. Se eu tiver N forças eletromotrizes, eu vou somar as N forças eletromotrizes. Se eu tiver 50, vou somar as 50. Se eu tiver 10, eu vou somar as 10. Então, a minha força eletromotriz equivalente, né, vai ser o somatório se estiver ligado em série. Já a resistência, de igual modo, né, a resistência equivalente vai ser também a soma das resistências, né? Então, se eu tiver N resistência, vai ser a soma das minhas N resistências. De igual modo. Lembre-se que o objetivo é ligado em série, né? Diferentemente para a força eletromotriz ligada em paralelo. A força equivalente de uma força eletromotriz em paralelo é igual à força eletromotriz fornecida. Então não é somatório, né? E na resistência elétrica, então, né, a minha resistência equivalente vai ser igual à minha resistência dividido pela a quantidade de resistências que eu tiver ali naquele ambiente. Se eu tiver 8 resistências, então eu vou dividir por 8 da minha resistência, que foi dada no enunciado. Essa é a minha resistência equivalente, então. Se o objeto estiver ligado, se o meu gerador estiver ligado em paralelo, né? Aí, outra parte da aula, nós falamos de geradores, então receptores elétricos, né? Então, receptores elétricos são dispositivos, né, capazes de transformar energia elétrica em outro tipo de energia, que são não exclusivamente em energia térmica, né? Não necessariamente energia térmica. Uma geladeira, por exemplo, transforma em energia elétrica em energia térmica, né? Uma televisão transforma energia elétrica em energia luminosa, né? É, uma, te, é, uma televisão, né? Um computador transforma energia elétrica em energia luminosa e energia térmica, né? Então, olha só, então estou transformando energias, né? Então eu tenho esses equipamentos eletrônicos, então são chamados de receptores, né? Então eu tenho um ventilador, por exemplo, está transformando energia elétrica em energia mecânica de movimento,
né? Um ventilador. Então, não necessariamente ele é os equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos que nós temos, são seria um nome genérico para eles, o receptor, né? Receptor seria um nome genérico. Não, é isso que ele observa, não necessariamente que seja energia térmica, né? Mas transforma em outro tipo de energia, tá? Assim como nós temos a equação do gerador, nós temos a equação do receptor. Então, a equação do receptor, né, vai ser igual à força eletromotriz do receptor, mais a resistência interna do receptor, vezes a corrente, né? Esse E' aqui e o R' são força eletromotriz do receptor, mais a resistência interna do receptor, né? Todo receptor, né, tem a sua própria resistência interna. Assim como a curva do gerador é decrescente, a curva do receptor ela é crescente, né? Então eu tenho aí a minha função, ela já vai me dar aqui um modelo já crescente, né? Então a minha energia, minha força eletromotriz tende a ser o quê? Ela vai aumentando de acordo com a minha corrente também, né? Ela é proporcional, né? Se eu aumento a minha força eletromotriz, eu aumento a minha corrente, né, no receptor, né? E circuitos de corrente elétrica, né? Então eu tenho aqui o somatório da força eletromotriz, né, é igual, né, o somatório da força eletromotriz do receptor mais o produto, né, da resistência equivalente vezes a corrente do receptor, corrente interna do receptor, né? A corrente que percorre aquele circuito, né, vezes a resistência equivalente do receptor. Então, esse símbolo aqui, parece um M na vertical, é chamado de somatório, né? Então, tem um somatório aí da força eletromotriz. Então, o somatório da força eletromotriz é igual ao somatório da força eletromotriz do receptor, mais a resistência equivalente do receptor, resistência interna, vezes a corrente do circuito. É isso que ele está falando para nós aqui, desse modelo matemático. Nós temos ainda, meus alunos, que eu deixei aí para vocês, né, na aula 63, em nossa sala de aula virtual, eu vou postar lá o link, né, você vai clicar no hipertexto para acessar o quiz. O quiz são 3 questões integradoras, tipo Enem, que eu coloquei lá para que vocês resolvessem, tá bom? No mais, eu me coloco aí à disposição de vocês no horário da turma do REAMP, né, regime especial de aulas não presenciais. Pode me chamar lá no privado, no WhatsApp, para estar esclarecendo qualquer outra dúvida que possa restar. Meus alunos, no mais, bons estudos e até a próxima.